Fala, meu povo! Então, eu acredito que todo mundo que veio aqui assistir mais um vídeo em nosso canal deve ter acompanhado pelos noticiários as nuvens de poeira que vem atingindo o estado de São Paulo. Especificamente ali o centro-norte do estado de São Paulo, a região de Franca, Ribeirão Preto, na divisa ali com Minas Gerais. Enfim, Barretos. E é uma coisa impressionante, uma coisa assustadora, mas já aconteceu no mundo e as causas, mais ou menos, estão relacionadas aos seres humanos e suas atividades. Antes de começarmos o assunto, agradecer sempre ao Colégio Cotemig, onde eu trabalho há 16 anos e que apoia este canal, apoia a educação, apoia os professores, os alunos, em busca de um país cada vez melhor através do ensino. E você que está aí assistindo, se possível, dá um like, curta aí o nosso vídeo, compartilhe, siga o nosso canal, se inscreva. Isso é muito importante para nós. Quanto mais pessoas assistindo, compartilhando, para mais pessoas o nosso vídeo é apresentado como sugestão pelo próprio YouTube. Bom, então vamos lá. A poeira em São Paulo, que foi uma coisa impressionante, está sendo, porque foram várias ondas de poeiras, infelizmente já com vítimas mortais, o que nos deixa muito chateado e muito preocupado. E essa poeira de São Paulo, ela tem como causa, nós podemos citar aí, três grandes conjuntos. O primeiro conjunto é o próprio vento, são ventos muito fortes, entre 80 a 90, quase 100 km por hora. É aquele vento que vem antes das chuvas, que eles chamam de frente de rajada. Acho que todo mundo aí já sentiu, um pouquinho antes da chuva, aquele vento que vem. Claro que lá em São Paulo, de uma forma enorme, de uma forma muito mais forte. Até então, se a causa for meramente a frente de rajada, foi esse vento, o ser humano não tem culpa e não tem nada a ver com isso. Porém, os dois próximos grupos de causas, vocês vão ver que estão conectados diretamente às nossas ações. Então, a região de São Paulo, ela vinha de uma seca enorme, uma das maiores secas da história. Há 3 meses não chovia ali na região. Então, como todo mundo sabe, em época muito seca, a poeira fica muito presente. A poeira, ela fica de uma forma a cobrir toda a região que está passando por um período de falta de chuva. Isso acontece no Brasil e no mundo todo. Porém, o que está acontecendo? Tudo indica que o planeta ele vem modificando a sua atmosfera através das ações humanas, que é o aquecimento global, e isso vem desequilibrando o clima no mundo todo. Locais com chuvas severas, recordes de furacões e outros locais passando por secas nunca antes vistas na história. O Brasil enfrenta este ano uma das maiores secas dos últimos 90 anos, uma coisa impressionante. E isso também está inserido no problema. E o terceiro fator, a região, é uma região extremamente ligada ao agronegócio, principalmente a cultura de cana-de-açúcar. E só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, o estado de São Paulo como um todo, segundo levantamentos, tem apenas 17,5% da sua vegetação original preservada. A região de Ribeirão Preto, 13%, Franca, 11% e Barretos, 5%. Então, mesmo você que é defensor do agronegócio, pensa bem, não é possível que nós vamos destruir tudo, com a desculpa de que precisamos produzir alimento. É claro que temos que produzir alimento, é claro que o agronegócio ele é muito importante, mas eu acredito que existam, eu tenho certeza que existem outras técnicas de manejo que não provocam tantos danos como o que vem ocorrendo lá em São Paulo. O que eles fazem? Nós estávamos, naquele momento,
pré-nuvem de poeira na entre-safra. Então, os produtores não só já haviam suprimido a vegetação original, como também já haviam colhido a cana-de-açúcar. Era um momento em que eles deixavam o solo nu, né, esperando ali a chuva para, após a chuva, plantar a nova safra. Então, na hora que nós juntamos uma rajada de vento muito forte, 100, 95 quilômetros, com uma seca prolongada, grande presença de poeira e um solo completamente desprotegido, evidentemente o vento levantou o poeirão todo, pegou ali a região exatamente no momento de solo totalmente exposto, sem a proteção da vegetação e também sem a própria vegetação plantada, né? Sem a cana-de-açúcar. A vegetação ela ajuda a fixar a terra no solo. Então foi uma loucura. E aí vem a pergunta, isso já aconteceu antes? No Brasil, realmente, nessa intensidade, é uma coisa inédita, porém, nos Estados Unidos, na década de 1930, os norte-americanos sofreram por quase uma década com o Dust Bowl. Dust Bowl seria aí, na tradução aí, literal, algo próximo à tigela de poeira. E o que aconteceu? Os americanos migraram para o oeste, é a conquista do oeste, que ela vem ali desde o século XIX, pegando ali o século XX, e os americanos foram ocupando as grandes planícies ali centrais no país e foram plantando de qualquer jeito, plantando sem nenhum tipo de preocupação em proteger o solo. E aí essas plantações exageradas, um manejo equivocado do solo, expôs o solo à erosão eólica. E os Estados Unidos, as grandes planícies, sofreram, né, no ano de 34, no ano de 36, 39 e 40, sofreram com enormes nuvens de poeira que tampavam tudo. Né? O dia chegava a ficar escuro e arrasava com todas as plantações, fazendo com que os fazendeiros perdessem tudo em um momento em que os Estados Unidos passavam pela pós-crise de 1929. Então, olha que azar. Exatamente numa década de recuperação de uma crise terrível, os americanos passaram pelo Dust Bowl, que foram ventos avassaladores. E aí o governo Roosevelt resolveu inovar, mudar as técnicas de plantio, preservar uma parte da vegetação nativa, que era uma gramínea, que não só protegia o solo da erosão eólica, como também produzia alguma umidade, mantendo o solo e a região um pouquinho mais úmida. Então, o governo Roosevelt resolveu manter uma parte da vegetação nativa, com novas técnicas e novos manejos agrícolas, e o Dust Bowl, ele se encerrou. Porém, como o ser humano é teimoso, nós no Brasil não aprendemos com o erro americano e existe a possibilidade dos Estados Unidos, no futuro próximo, passar por um novo Dust Bowl, já que as plantações lá voltaram a ocupar cada vez mais espaços e a quantidade de poeira nessa atmosfera ali do meio oeste americano está aumentando cada vez mais. Então não só o Brasil não aprendeu com os erros deles, como parece que eles mesmos também não aprenderam. Demorou? Então, fica o alerta aí, né? As atividades humanas impactam diretamente esses grandes eventos climáticos, nuvem de poeira, chuva negra em São Paulo, foi uma chuva que caiu em São Paulo após queimadas no Pantanal, enfim, situação muito complicada. Fica com Deus todo mundo, abraço do Clebinho.